Sejam bem-vindos a este momento de reflexão e fé, momento de oração e reflexão da Palavra de Deus, em que nós nos voltamos, depois de uma semana de trabalhos, uma semana para muitos, a maioria de nós, de muita correria, muito trabalho, dia a dia, muitas informações, na verdade, mas nós estamos agora aqui prontos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para meditar nas verdades eternas, as verdades do Pai, e assim crescer em graça e em misericórdia, sabendo que a palavra de Deus jamais pode voltar vazia. Então seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca. Estamos celebrando a verdade de Deus, celebrando a palavra da graça do Senhor. Brevemente também teremos a nossa igreja estendida para Itaipu, região oceânica de Niterói, num imóvel maravilhoso, um grande milagre que o Senhor operou em nosso ministério, nossa igreja própria, nossa igreja livre do aluguel, para a glória do Senhor. Foi uma bênção tão tremenda, tão gloriosa, tão abençoada, que eu agradeço a Deus todos os dias por essa grande bênção que o Senhor operou em nosso ministério, perpetuando o trabalho da nossa igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo. Eu quero lembrar uma palavra bíblica, trazer aqui o Salmo 34, versículo 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Em nome de Jesus, você seja aí um testemunho do livramento de Deus, que ainda hoje ou nesse final de semana, nesses dias, o Espírito de Deus possa operar tremendamente na sua vida e você possa trazer um grande testemunho de um livramento que o Senhor lhe concedeu. Uma grande vitória, uma porta que se abriu, uma honra no lugar da vergonha, dupla honra no lugar da vergonha. Esta é a promessa bíblica em nome de Jesus. Saúdo também os irmãos que estão lá no YouTube, @Cristo Vive Missão, ao nosso canal da igreja. Nós temos trabalhado para produzir um legado através do nosso YouTube. Temos aí mais de 200 vídeos publicados para a glória do Senhor, uma bênção tremenda que o Senhor tem permitido que nós desenvolvamos. Mais de 200 vídeos já publicados, editados, trabalhados, sonorizados para o nosso irmão e irmã que estudam conosco, ouvem as nossas mensagens assiduamente, possam fazê-lo de forma confortável, sonoramente falando e visualmente num trabalho profissional para a glória do Senhor. É um legado de fé que nós temos construído para o louvor e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que está aí no YouTube, ovelhinha, graça e paz, fique conosco até o final, em nome de Jesus. Também ovelhinhas da igreja, aqui no Facebook, Facebook Anderson Nogueira Bispo. Estamos aqui, vamos cultuar, vamos ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Vamos agora abrir a Bíblia Sagrada. Vamos primeiro uma reflexão bíblica. Nós estamos passeando por toda a palavra de Deus no mover da oração. Amados, um parênteses, eu creio que nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de muitas aflições, perseguições, polarizações, nós vemos os valores, os ideais bíblicos, familiares, conservadores, sendo atacados de todas as maneiras, ardilosas. Eu creio que Deus levantará o seu povo
com um avivamento através da oração e da palavra. Através da oração e também, que está do ministério do louvor. Então nós precisamos estar unidos, amados irmãos, clamando por um avivamento muito grande de Deus, da parte de Deus. Só Deus pode produzir o avivamento. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus e ter uma vida bíblica, uma vida de oração. E uma vida de oração. Esta é a vida que é feita para o louvor da glória do Deus maravilhoso. Eu sei, creio de todo o coração que assim haverá um grande avivamento nas nações para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Que você possa participar deste avivamento, que eu possa participar deste grande avivamento. Então eu estou clamando a Deus e conclamando o povo do Senhor para estarmos uníssonos, na mesma voz, na mesma intenção, na mesma busca pela vida de oração e palavra, para que nós possamos ver este avivamento acontecer, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém? Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 6. Vamos abordar esse capítulo, um tanto polêmico, na verdade, difícil, mas nós temos já uma mensagem do ano passado, 2021, uma mensagem de mais de 1 hora de homilia abordando esse capítulo. Você pode no nosso canal do YouTube procurar lá para os idos de julho ou agosto de 2021, capítulo 28 de 1 Samuel, e lá você terá mais de 1 hora de exposição, mensagem expositiva a respeito desse texto, que é um texto absolutamente importante. Hoje vamos focar um pouco mais na questão dessa relação com Deus, o Deus que responde orações e também não responde. Por que Ele responde a uns, não responde a outros? Nós vamos aprender isto nesta noite. Abra aí a sua Bíblia, então. Vamos falar sobre quem vive a palavra e pratica a oração terá resposta no dia da aflição. Mas também quem não vive a palavra não terá resposta, que é o caso de Saul nesse capítulo. Vamos fazer a leitura. Samuel 28, 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou-se a Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul consultou ao Senhor no momento da sua aflição, de todas as formas, mas Deus não lhe respondeu. Por que razão? Vamos meditar, vamos refletir e vamos viver conforme a palavra de Deus, e então haverá resposta para a tua vida. Pai amado e eterno, queremos agora extrair do texto sagrado o sentido da inspiração bíblica, o propósito para o qual o Senhor inspirou o texto. Então, Senhor, que desta forma a palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades e assim trabalhar no nosso interior, nas nossas mentes, no nosso coração, para que nós possamos de fato, Senhor, viver em linha com a Tua palavra,
viver em linha com a tua vontade, para que no dia da aflição, no dia da angústia, no dia do aperto, em primeiro lugar, nossos corações não sejam tomados de medo, e então o Senhor responda às nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos por iluminação, Pai. Ilumina os nossos olhos, como Paulo rogou pela igreja de Éfeso, para que nós possamos compreender a profundidade, a largura, a extensão, comprimento e altura da revelação, do encher do Espírito, da vontade de Deus. Falamos, oramos, rogamos, pedimos, declaramos em o nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Minha amada família, povo santo, meu coração está muito motivado pelo estudo da palavra, muito motivado pela oração que iremos fazer em alguns instantes, porque eu creio que, biblicamente falando, estamos no caminho certo para viver uma vida espiritual que agrade ao Senhor Deus, viver uma vida espiritual em linha com a vontade de Deus. E o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos dos vossos corações. Então, amados, quero, em primeiro lugar, afirmar aqui que quando a fé vacila, a tendência da carne, a tendência da vida humana, carnal, é levar o servo de Deus a comprometer a sua identidade espiritual. Quando a fé vacila, a tendência carnal é nos levar a atitudes que comprometem a nossa identidade, comprometem o nosso bom testemunho. E muitas das vezes, mesmo como cristãos, vemos pessoas recorrerem a medidas desesperadas que as colocam em situações ainda mais delicadas. Olha, amados, às vezes até em gabinetes, pessoas que são intituladas de pastores, já vi e ouvi isso, aconselhando pessoas a buscar ajuda com agiotas, ajuda com o mundo, ou seja, um desespero e uma falta de iluminação muito grande espiritual. Então nós precisamos saber que no dia da aflição, no dia dos problemas, no dia que o cerco aperta, Deus tem uma solução, amados. Deus tem um caminho, Deus tem uma resposta. E nós precisamos então estarmos firmes na fé, estarmos com foco em Deus, com foco na palavra do Senhor, para que não percamos as estribeiras, para que não percamos os fundamentos. Salmo diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, nesse pano de fundo do capítulo 28, nós vemos no capítulo anterior Davi, nesse período ainda de fé vacilante, que vai introduzir o assunto do capítulo 28, nesse período de fé vacilante, convencido de que Saul não deixaria de persegui-lo para o tentar matar, então Davi, em vez de consultar ao Senhor para saber qual era a direção, qual era o caminho que devia de tomar, ele fugiu novamente para a terra dos filisteus. Ou seja, nas suas fugas e loucuras, agindo com altos e baixos, agindo de forma equivocada. A palavra no Novo Testamento diz que aqueles que cogitam das coisas da carne caminham para a morte, caminham para distantes de Deus, distantes dos caminhos do Senhor. O filho pródigo é um exemplo disso. Ele foi ao pai e disse: pai, dá-me aí a parte dos meus bens e eu vou viver a minha vida.
seja, ele estava cogitando das coisas da carne, estava vacilante na fé, estava distante dos caminhos do Senhor. E veja o resultado desta atitude de Davi, no capítulo 27, versículos 11 e 12. Diz assim: Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será servo para sempre. Então veja, Davi fazia coisas erradas, colocava isso para debaixo do tapete, para não ser descoberto pelos filisteus. E os filisteus diziam, o seu rei dizia, Davi será servo nosso para todo sempre. E de fato, amado, a pessoa quando vive sem consultar ao Senhor, a pessoa quando vive sem a orientação de Deus, quando vive sem a comunhão com a palavra, sem uma vida de oração, ela mesma se põe por serva da carne, por serva de suas escolhas equivocadas, por serva do inimigo, do mundo, das coisas do mundo. Ela se cerca das coisas erradas, se cerca dos mestres equivocados, de heresias, se cerca de conselhos errados, se cerca de amizades erradas, ou seja, ele anda de mal a pior, assim como Davi. Ele se afastou do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, por não consultar a Deus. Agora, mais do que, ainda pior e mais profundo do que vacilar na fé, cometer um vacilo na fé, como Davi, ou como, por exemplo, Pedro, que estava lá em cima da água e começou a resvalar o pé, porque teve medo, olhou para o vento, para a tempestade, e então, socorro, Senhor, e Jesus lhe segurou. Mais do que vacilar na fé, é renegá-la, é apostatar da fé, é abrir mão da fé, é desviar-se plenamente dos caminhos do Senhor, rejeitando os princípios da palavra de Deus. E este foi o proceder de Saul. Você se lembra que Saul, desde o início, ele sempre foi um homem superficial, sempre foi um homem carnal, sempre foi um homem movido pela carne, pelos sentimentos carnais, sempre foi um homem movido por sentimentos humanos, estratégias humanas, convencido da sua muita capacidade, da sua muito egocêntrico. Então ele era um homem vingativo, carnal, superficial. E ele rejeitou ao Senhor diversas vezes. Uma das piores maneiras que ele rejeitou o Senhor, uma delas em desobediência franca, quando Deus lhe mandou pelo profeta aguardar os 7 dias, ele não aguardou o tempo necessário, foi lá e se sacrificou no lugar do profeta, se colocou no lugar que não devia. Ele não era o profeta, ele não era a liderança espiritual, mas queria agir como se fosse, e aí se colocou no lugar indevido. E agora, em capítulos mais recentes, 22, ele matou os sacerdotes do Senhor. Ou seja, aqueles homens que se comunicavam com Deus, que eram sacerdotes levantados pelo Senhor, ele não viu problema nenhum em matá-los, em rejeitar a comunicação com Deus. E agora o Senhor o rejeita e anuncia o fim do seu reinado, e que ele não terá mais uma dinastia, não terá mais uma casa, porque Deus se aproveu de outro em seu lugar. Então, a ideia central do texto é que nós temos em Saul um exemplo
de até que ponto vai uma pessoa que não se importa com a palavra do Senhor. Até que ponto uma pessoa vai na sua loucura, na sua carnalidade, na sua vida distante do Senhor, porque não se importa com a palavra de Deus. E nós vemos ainda que aqueles que rejeitam os princípios divinos não terão respostas às suas orações no dia da aflição, viverão sem a orientação divina e certamente enfrentarão consequências. Então tudo isso começa de que maneira? Rejeitando a palavra de Deus. Por isso, amados, como pastor eu insisto em nosso ministério que a pregação da palavra é o fundamento. A pregação da palavra é o centro do culto. A pregação da palavra de Deus é a base para todas as coisas. Porque se eu rejeito a palavra de Deus, consequentemente, eu também irei rejeitar a comunicação com Deus. Porque a palavra de Deus já é a voz do Senhor para a minha vida. E às vezes, quando lá nas nossas dúvidas, a oração é sempre importante, mas muitas das vezes nas nossas dúvidas, nossas contrariedades, vamos lá e oramos a Deus, então o Senhor conforta, o Senhor nos lembra de uma passagem bíblica. Mas se eu rejeito a palavra de Deus, que já é a voz do Senhor para a minha vida, consequentemente vou rejeitar a vida de oração, como Saul fez inclusive matando os sacerdotes do Senhor. E quando chegar o dia da aflição, o dia das consequências, amado, Deus não responde. As consequências vêm, as consequências acontecem. Veja que Jesus explicou isso em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. É você que ouve a palavra, você obedece, você pratica, você tem uma vida de oração, você tem uma vida íntegra, bíblica, você prega a palavra, você evangeliza, você é fiel aos desafios da casa do Senhor, dizimista, ofertante, não falta os cultos, está na live, é um homem de Deus e uma mulher de Deus. O dia da aflição vem, mas Deus está no controle, Deus responde, Deus diz: a tua casa não vai cair, a tua casa vai ficar de pé. Agora olha aí o oposto disso, versículo 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então você veja, amado, a pessoa pensa que pode viver de qualquer maneira, que ela é dona de si própria, que ela não tem que dar satisfação a ninguém, é carpe diem, é beber, comer e viver, porque amanhã morreremos. Vamos lá, vamos pular carnaval, vamos dançar a dança do cachorrão, vamos dançar o banho de espuma, não tem problema, esse negócio de igreja, para lá, não quero saber de orar, não quero saber de amém, de aleluia, de glória a Deus. Amado, há um momento que a conta vem para pagar, e nesse momento, amado, a pessoa colhe os frutos, ela tem as consequências. Então, Saul não se importa com o Senhor, por isso ele se opôs aos princípios da palavra diversas vezes. Vingativo, orgulhoso, espírito assassino, perseguidor de inocente, colocou o povo de Israel, os soldados, em risco por causa da sua vingança pessoal, diversas coisas. Se opôs a Deus e aos seus princípios de diversas maneiras.
Como consequência, perdeu a orientação divina, ou seja, Deus não respondeu mais quando ele precisou. Quando ele, no momento de aflição, tomado de medo, o Senhor não respondeu. Amado, ouça, a Deus pertence o futuro e a direção da história. Isso aqui é mais um exemplo que eu vou falar. De maneira que quando alguém tenta estabelecer maneiras espirituais para prever o futuro, controlar assim a história, esta pessoa está se rebelando contra Deus. Ela está dizendo, não, eu acho que Deus não está muito bem no controle, Deus não está guiando muito bem. Então diz que no auge da sua loucura, no auge da sua rebeldia, no auge da sua insensatez, este homem foi buscar uma feiticeira, esse homem foi buscar uma médium e foi fazer consulta de mortos, indo absolutamente contra Deus e a sua vontade. E veja o capítulo 28, versículos 7 a 10. Já lemos 3 a 6, agora de 7 a 10. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios adivinhos, porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares. Então, olha que loucura. Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Veja, amado, o homem está numa loucura tão grande, ele fala em nome do Senhor para proteger o pecado, para proteger a prática do pecado. Então, em uma batalha franca contra Israel, os filisteus se reuniram as suas tropas para a peleja. E foi nesse cenário que Saul, tomado de medo e desespero, não obteve resposta do Senhor, de jeito nenhum. E ao invés de buscar a Deus, ao invés de continuar aos pés do Senhor, este homem meteu os pés pelas mãos e foi lá consultar uma médium, uma feiticeira. Amado, Deus nos livre desses caminhos distantes do Senhor. Deus nos livre desses caminhos de rebeldia contra Deus. Vale a pena permanecer em obediência à palavra. Vale a pena, se você está distante da igreja, se você está distante da casa do Senhor, se você está distante da vida com Deus, amado, volte para a casa do Pai, volte para a obra do Senhor, volte para a igreja, volte a ter uma vida de oração. Se você se perdeu, se desviou por um caminho estranho, esta é a noite de você voltar. Refaça sua vida com Deus. Não seja um Saul que se distanciou mais ainda e foi em busca lá de uma feiticeira. Então, Saul não se importa com o Senhor, por isso se opôs a Deus de diversas maneiras, inclusive agora na prática da necromancia, e perdeu a orientação divina. Então nós aprendemos com isso diversas coisas, como até agora, mas especialmente 2 coisas. A orientação divina é a coisa mais importante para o rumo certo da nossa vida, amado. Você veja que lá no pano de fundo, no contexto, Davi, nas suas peripécias, sem consultar ao Senhor, se colocou nas mãos do rei dos filisteus. Estava servindo ao mal e aos caminhos errados. Graças a Deus que se arrependeu e voltou a andar nos caminhos do Senhor. Mas Saul, em vez de buscar arrependimento, em vez de buscar a face do Senhor, era um homem superficial, um homem orgulhoso, cheio de estratégias humanas, se rebelou contra Deus de diversas maneiras, matou os sacerdotes do Senhor e ainda foi consultar a necromancia, vivendo assim sem a orientação de Deus, a qual é a coisa mais importante para o rumo certo da nossa vida, amado. Então,
O capítulo 28 traz o ponto culminante dessa autodestruição de Saul, pois rejeitou a palavra de Deus diversas vezes. Por isso, se desviou da fé e selou o seu destino, se tornando inimigo de Deus em clara rebeldia. Capítulo 28, versículo 15. Vamos lá rapidamente. Versículo 15 diz assim: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio já dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Então você note que o escritor aqui de Samuel foi fiel aos registros, e foi fiel ao registro de que Saul acreditava piamente que estava falando com Samuel. Saul acreditava que estava falando com Samuel. Particularmente, eu não acredito que fosse Samuel, primeiro porque essa profecia aqui do pseudo Samuel bateu na trave, mas não se cumpriu como ele disse. O demônio lá, ou quem quer que seja, falou: amanhã mesmo você e os teus filhos todos estarão mortos. No dia seguinte, nem Saul nem os filhos morreram. E quando morreram lá para frente, morreu Saul e 3 filhos. As 2 filhas não morreram. E outras questões também que nós poderíamos aqui observar. Mas a questão é, o texto diz: entendendo Saul que era Samuel, ou seja, ele estava absolutamente equivocado, perdido, buscando necromancia, buscando consulta aos mortos, buscando no erro, na mentira, no engano, a solução para a sua vida. Mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus está resgatando você que está me ouvindo, você que está distante, vivendo os caminhos do mundo. Deus está te fazendo ouvir esta palavra, porque você é ovelha, você é dele. Você não vai se afastar ainda mais do Senhor. Volte para a casa do Pai. Então a orientação divina é a coisa mais importante. Em segundo lugar, a desobediência deliberada rompe a comunicação com Deus. Assim foi com Eli e seus filhos, que eram cegos na vida espiritual. As visões de Deus eram de fato raras e o povo estava distante do Senhor. Assim foi Saul, que não estava preocupado em desvincular-se da palavra do Senhor quando matou os sacerdotes de Deus e confirmou a sua rebeldia consultando a feiticeira. E em vez de buscar arrependimento, em vez de buscar se acertar diante do Senhor, ele ainda por cima continuou no seu caminho torto. Então, ovelhinha amada, esta é a noite de você fazer diferente. Esta é a noite de você fazer como em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz a bendita palavra do Senhor. Vou esperar você abrir a passagem. Abra aí, por favor. 2 Crônicas 7, 14, diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio nesta palavra. Eu creio que nesta noite haverá arrependimento da parte de Deus em teu coração. Que Deus lhe conceda espaço para o arrependimento. Que você possa quebrantar o seu coração na presença de Deus. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser despertar agora em meio ao clamor, à oração, um profundo sentimento de fé, faça-o também. Busque agora em Deus o arrependimento.
Coloque os seus pecados diante dele. Abandone os seus pecados. Deixe para trás. Não viva em rebeldia. Não dê soco em pontas de faca. Admita o seu equívoco. Admita a sua arrogância. Admita o seu pecado. Coloque-se diante de Deus de forma humilde, quebrantada. Peça ao Senhor pelo perdão. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Coloque a tua vida toda diante de Deus. Não esconda nada. Deus sabe de tudo, amado ou amada. Deus sabe de tudo que você vive, tudo que você está vivendo, tudo que você já viveu. Deus conhece toda a sua vida. Então não esconda nada de Deus. Coloque tudo diante dele. Abra-se, abra o coração, abra a tua boca. Chore, clame pelo socorro divino. Rogue pelo arrependimento, que haja arrependimento sincero no teu coração. Você que diz: pastor, eu já me arrependi, pequei de novo, caí, fui, pequei, voltei, pequei. Coloque isso diante do Senhor. Busque arrependimento em Deus de tal forma que a tua vida mude, de tal forma que o teu comportamento mude. Você jamais volte a se afastar da obra do Senhor. Jamais volte a se afastar dos caminhos do Senhor. Jamais volte a se afastar dos princípios da palavra. Jamais volte a se afastar de uma vida de oração. Ao contrário, aproxima-te, venha, volte para o reino, aproxima-te da obra do Senhor, aproxima-te da palavra de Deus. Tenha uma vida devocional diária, todos os dias. Leitura bíblica e vida de oração. Leitura bíblica, vida de oração. Todos os dias, como pastor, eu envio um devocional para a igreja. O presbítero Jorge me ajuda nesse ministério. Todos os dias enviamos uma palavra devocional para você estudar, meditar e orar. Sexta-feira tem a live, domingo tem o culto presencial. As portas estão abertas. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Esta é a hora. Vamos orar, igreja. Vamos colocar diante do Senhor a vida da Antonella, recém-nascida, sopro no coração, queixinho para dentro e síndrome rara. Juliana Santiago, cisto na barriga, fazendo exames, aguardando internação para operar. Lúcio Sobrosa, câncer de mama. Jorge Silva, restauração do matrimônio e vida emocional fortalecida. Mary e família, fortalecimento espiritual, emocional, fim da ansiedade, saúde mental. E oração pelo nosso ministério. Irmã Angélica também, fazendo exames, uma questão de um caroço de mama. Vamos orar em nome de Jesus. E oração pelo nosso ministério, para que as portas se abram definitivamente, se escancarem, a nossa igreja tenha provisão humana e financeira para poder avançar com a evangelização dos povos. Pai amado, eterno e bendito, Deus único e Deus verdadeiro, nós cremos, ó Pai, que Tu estás ouvindo as nossas orações, que nós estamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, para aprender com a palavra que é imparcial. A palavra não esconde o pecado de ninguém, a palavra não esconde, não traz maquiagens de nada, ela traz a verdade nua e crua, e ela nos mostra a vida de Saul, ó Pai, como este homem que teve a oportunidade de ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, teve tudo nas mãos, inclusive no início do reinado, diz que o Espírito de Deus se apossou dele de tal maneira que ele, num dado momento, chegou a ter relativo sucesso no seu reinado. Mas este homem superficial que era, egocêntrico, carnal, orgulhoso, vingativo, deixou-se desviar dos caminhos do Senhor, invejoso também, deixou-se desviar o coração, confiou no seu próprio coração humano, confiou
no seu próprio intento humano. Diz a palavra que ele andava com a lança na mão, ou seja, buscando assassinar Davi. Assim também muitos de nós, Pai, andamos com a lança na mão, ou seja, andamos no espírito sanguíneo da carne, nos pensamentos vãos, energizados pela carne, energizados pelos sentimentos humanos, movidos pelos dardos inflamados que Satanás ardilosamente joga nas mentes. Ó Senhor amado, dê-nos espírito de discernimento também, para percebermos, Pai, as amizades erradas, os conselhos errados. Às vezes pessoas que se apresentam diante de nós, se colocando como amiguinho, como amiguinha, mas na verdade são lobos em pele de ovelha, pessoas que querem o nosso mal, pessoas invejosas, pessoas interesseiras, pessoas ardilosas, pessoas que querem às vezes o nosso lugar, pessoas que querem puxar o tapete, pessoas frustradas da vida, que querem ver a derrota do seu semelhante também. Senhor, dê-nos discernimento de espírito, Pai, para que possamos olhar e discernir o bem e o mal, para que possamos olhar os frutos e julgar com retidão no Senhor, para que nós não andemos como Saul andou, na vaidade dos seus pensamentos, para que nós não andemos como Saul andou, em franca rebeldia, em franca desobediência. Este homem assassinou os sacerdotes do Senhor. Este homem não se importou com a voz de Deus, com a vontade do Senhor. Este homem não se importava em perseguir a Davi, que era um homem inocente. Ele tentou atirar, ele lançou a flecha contra seu próprio filho Jonatas. Gente, que homem louco! Perseguia o homem inocente, perseguia todo mundo. Esse homem matou os sacerdotes de Deus em desobediência clara, em espírito homicida. Ele matou homens de Deus. Senhor, quantas pessoas se levantam contra a sua obra. Agora mesmo a notícia última na PUC, algumas jovens socialista caviar, socialista de iPhone, despidas, nuas, fazendo lá alguma coisa que espécie de um ritual vilipendioso de frente para uma cruz, vilipendiando o cristianismo e os valores da fé evangélica. Senhor amado, ó meu Deus, esta geração está tomando os caminhos de Saul, está se distanciando do Senhor, em rebeldia clara e franca contra os princípios da palavra de Deus. E este homem, numa loucura insana tão grande, ainda foi buscar a feitiçaria, a necromancia, a consulta a mortos, o que é terminantemente proibido por Deus. Senhor amado, Pai eterno e bendito, em nome de Jesus, que nós sejamos livres do laço do passarinheiro, que nós sejamos livres, Senhor, das brechas que às vezes nós mesmos abrimos, que nós estejamos vigilantes, ó Pai, porque o dia mau vem, o dia que os filisteus se reúnem em batalha, vem, e diz que neste dia, Saul, porque estava em caminhos distantes de Deus, porque não tinha uma vida de princípios com a palavra do Senhor, quando ele foi buscar consultar a Deus na oração por causa daquela aflição, o Senhor não lhe respondeu. Havia um teto de bronze sobre a sua cabeça. Às vezes é um marido que maltrata a mulher, xinga, bate com toalha molhada. Sim, às vezes são casos terríveis que chegam até nós, que nós sabemos e falamos, meu Deus, misericórdia.
e a pessoa ainda acha que está tudo bem entre ela e Deus, como foi o caso de Saul mesmo, que estudamos semana passada, porque Davi se colocou em Keila, uma cidade que não tinha saídas. Ele achou que Deus havia entregue Davi nas suas mãos, achou que Deus estava o favorecendo, mesmo com uma vida toda errada, mesmo com uma vida totalmente distante do Senhor. Ele estava cego, Senhor, e às vezes muitos de nós vivemos assim também. Livra-nos disso, ó Pai, porque quando o dia mau chegar, quando os filisteus se acamparem contra nós, nós queremos estar aos pés do Senhor, de fato e de verdade. Nós queremos estar aos pés do Senhor, em arrependimento, Senhor. Poderá ser que alguém que esteja me ouvindo agora diga: pastor, eu pequei verdadeiramente e por isso estou numa enrascada, não há mais solução para a minha vida. E eu digo: sim, há solução, desde que a sua busca por Deus seja sincera, desde que a sua busca pela oração a Deus seja sincera. Se o seu coração estiver realmente sincero, arrependido dos seus pecados, arrependido da sua vida pregressa, se você realmente deseja mudar, ou será que você só quer o favor do Senhor, e assim que Deus lhe responder, você mete o pé? Assim que o Senhor lhe responder, você vai embora. Assim que o Senhor lhe responder, você vai mudar de novo e vai voltar a ser aquele velho homem. O que é que você realmente quer de Deus? Você quer realmente Deus? Você quer realmente viver para Deus? Está de fato arrependido? Se assim o é, eu lhe digo, hoje é o dia da tua restauração. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Deus pode sim transformar, Deus pode sim tocar na tua vida, Deus pode sim mudar essas circunstâncias, porque Deus é poderoso para fazer. Então, Senhor amado, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, porque nós queremos de fato mudanças, nós queremos de fato, ó Pai, viver uma vida íntegra, Pai. Nós temos consciência e reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, diante de Ti a nossa incapacidade, a nossa falibilidade, Senhor. Tantas foram as vezes que nós erramos contigo, Senhor. Tantas foram as vezes que nós revalamos os pés e que nós vacilamos na fé. Assim como Davi vacilou. Mas, assim como Davi, queremos também o verdadeiro arrependimento. Não queremos ser um Saul que, muito além de vacilar na fé, ele renegou a fé. Ele renegou a vida com Deus. Ele abriu mão da sua vida com Deus, de todas as formas e de todas as maneiras. E quando o cerco apertou, ele se viu em desespero, aí ele queria que Deus o livrasse, mas ele renegou a vida com Deus. Nós não queremos viver como Saul, ó Pai. Ainda que às vezes tenhamos vacilado na fé, ainda que às vezes tenhamos, ó Deus, resvalado os pés, nós reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa incapacidade de mudar sozinhos, Pai, e buscamos em Ti, porque Paulo, o apóstolo, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, ó Pai, não queremos mais tentar mudar nas estratégias da carne, não queremos mais tentar mudar na força da carne, vivendo uma vida distante da palavra, distante da oração, distante da tua casa, distante da vida do pastoreio, pastor e ovelhas. Não queremos viver distante disso, queremos estar inseridos na tua obra, queremos viver, ó Pai, uma vida verdadeiramente aliada ao Senhor,
Queremos, Senhor, buscar na Tua palavra a força. Queremos buscar, ó Deus, numa vida de cultuação, de cultos a Deus, uma vida cultica. Queremos buscar o fortalecimento. Ó Pai, é tão bom estar na Tua casa, é tão bom Te adorar, na presença dos irmãos, da igreja, ministrando os louvores, ministrando orações, tendo o pastor pregando a palavra de Deus para nos pastorear, nos instruir na palavra, sermos alimentados da palavra de Deus. É tão bom, Senhor, todos os dias receber o devocional no nosso celular, para que nós tenhamos ali uma palavra devocional para meditar, para orar. É tão bom, Senhor, ter o contato da nossa liderança espiritual e, quando for preciso, entrar em contato, passar o WhatsApp, ou quando necessário, fazer uma ligação, ou ainda marcar um gabinete, ou ainda marcar um culto no lar. É tão bom viver essa vida de pastoreio, essa vida de irmandade, inserido no corpo, pertencente ao corpo de Cristo. É tão bom desta forma desenvolver a vida espiritual, a vida de oração, a vida bíblica, a vida de discernimento com Deus, para que no dia da angústia, no dia mau, nós clamemos e sejamos livres. Assim como disse Davi lá no Salmo: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Então, Senhor, que nesta noite seja uma noite também de livramento para os teus filhos, livramento para as tuas ovelhas, que pessoas que estejam, ó Pai, na iminência de uma questão importante, Senhor, precisam de uma resposta, precisam, meu Deus, de um sinal. Alguém que tenha orado isto: Deus, eu preciso de um sinal, eu preciso, Deus, Senhor, eu sei que Tu já deste diversos sinais. Ai, Senhor, eu Te clamo, Pai, por essas ovelhas que muitas das vezes são imaturas, são crianças, são infantis, porque muitas das vezes não desenvolvem a vida espiritual como deveriam. Mas se há alguma criança espiritual clamando por um sinal, mais um sinal, mais um sinal, Senhor, em misericórdia, Pai, concede, ó Pai, um sinal, concede, meu Pai. Ó Senhor amado, há pessoas que estão em momento diferente, mas precisam de um milagre. Elas creem de todo o coração, elas estão certas de que Deus é por elas, elas estão certas de que Deus é a rocha, o sustento, e elas precisam de um milagre, precisam de uma cura, precisam de uma porta que se abra, precisam de uma bênção, Senhor. Então eu rogo, Pai, me uno com essas pessoas também, e digo em nome de Jesus: a Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Agora eu lembro também do profeta Jeremias, quando disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, que estas vidas mais e mais tenham todo o seu coração dado para Deus, ó Pai. Que não hajam reservas na vida para Deus, que não hajam espaços na vida que a pessoa diga: olha, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu pastor, mas nessa área aqui sou eu que mando, naquela área acolá eu é que sei o que é melhor, naquela área ali eu é que digo o que vou fazer ou deixar de fazer. Não! Que todo o nosso coração seja Teu, Senhor. Que toda orientação para a nossa vida seja bíblica. Que toda orientação para a nossa vida advenha da palavra de Deus, advenha da meditação bíblica. Senhor, que Teus filhos estejam assíduos na igreja, na live e também nos cultos no lar,
A live, inclusive, é uma oportunidade de fazer um PG, um pequeno grupo, um culto no lar. Toda sexta-feira, um culto no lar. Pessoas podem se reunir um pouco antes de 7h30, 7 horas da noite, já podem se reunir nas suas casas, cantar um louvor, cantar um corinho, e 7h30 começa o culto na live. E assim, PG toda semana, pequeno grupo toda semana, de forma assídua. Senhor amado, desperta o teu povo, ó Pai. Desperta o teu povo para um grande avivamento, Senhor. Para que nós vivamos um grande avivamento, ó Pai. Um avivamento daqueles que amam a Deus. O avivamento daqueles que amam a obra de Deus. O avivamento daqueles que amam a palavra de Deus. O avivamento daqueles que amam a evangelização. O avivamento daqueles que amam a vida de oração. O avivamento daqueles que amam a casa do Senhor. Ó meu Pai, aviva a tua obra, Senhor. Esta foi a oração de Abacuque, já no capítulo 3, depois daquele homem ter passado a sua meninice, as suas queixas, as suas incompreensões, depois de Deus ter trabalhado naquele coração, lá no capítulo 3 ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Ele entendeu que a maior necessidade era a necessidade de avivamento, ó Pai. E esta é a nossa maior necessidade. É a necessidade do teu povo, meu Pai, por um avivamento, Paizinho amado. Que as igrejas despertem, que os crentes despertem, que nós levantemos a bandeira da vida, a bandeira da palavra, a bandeira da liberdade de expressão, que nós levantemos a bandeira da família, que nós levantemos a bandeira da liberdade de fé, a liberdade religiosa, que nós levantemos a bandeira da liberdade de expressão, que nós levantemos a bandeira da propriedade privada, que nós levantemos a bandeira da moral, da ética, do respeito, da família, da educação, que nós levantemos a bandeira da escola sem partido, e não um monte de militantes dentro da escola. Nós levantemos a bandeira do respeito aos mais velhos, respeito aos mais idosos, respeito às autoridades, respeito aos professores. Pai, tão lindo a criança quando sai de casa, bença pai, bença mãe. Tão lindos os alunos quando o professor entra em sala, eles respeitam. Mas a realidade do nosso país, depois de anos de esquerdopatas no governo, de deseducação, de desrespeito, a educação caiu, o país foi endividado, o país caiu, Senhor, em descrédito mundial, mundialmente falando, o desrespeito às autoridades, desrespeito aos professores, ao ponto, Senhor, de alunos às vezes agredirem seus professores, agredirem seus pais, como foi o caso da criança que quebrou a casa inteira porque a mãe tirou o celular. Senhor, precisamos resgatar os valores, resgatar a nossa nação, e um grande avivamento de Deus, bíblico, Senhor, para que os olhos se abram das ovelhas e nós possamos enxergar de forma reta à nossa frente, ó Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. E por fim, Senhor, colocamos mais uma vez diante de Ti, especialmente diante de todos os nomes da lista que já foram enviadas para o celular dos irmãos e o grupo da igreja. Queremos de forma especial pedir pela Antonella, recém-nascida na UTI, com sopro no coração, queixinho para dentro e síndrome rara. Pela Juliana Santiago, cisto na barriga, fazendo exames, aguardando data para internação e cirurgia. A Lourdes Sobrosa, câncer de mama. A irmã Angélica está fazendo exames também, caroço de mama. Jorge Silva, restauração do matrimônio, vida emocional fortalecida. Mary e família,
fortalecimento espiritual, emocional, fim da ansiedade. E oração pelo nosso ministério, que as portas estejam escancaradas definitivamente, Senhor. Que as nossas obras lá em Itaipu avancem, que nós possamos fazer aquela obra, ter o nosso templo terminado, uma igreja linda para pregarmos a palavra de Deus na região oceânica do Rio de Janeiro. Oramos, Senhor, por todas essas coisas, em o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre, e o povo amado de Deus, as ovelhinhas benditas, digam amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, chegamos ao final desta reunião, para a glória do Pai, final desta live, 60 minutos de live, como tenho falado nos cultos presenciais. A nossa live é um breve pensamento, na verdade, é um breve pensamento. 60 minutos voam muito rápido, não é verdade? Então, é um prazer imenso estar com vocês, é um prazer imenso estar com você, a sua família, é um prazer e uma honra muito grande que você abra a sua casa, a sala da sua casa, seu lugar de bem-estar, seu lugar de família, você abra para o estudo da palavra de Deus, para que o nosso ministério, a nossa igreja possa estar aí com você, promovendo o culto racional, promovendo a vida de reflexão e de oração, e assim estarmos unidos e na mesma voz, o mesmo pensamento, estarmos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande para mim, é um prazer inefável poder ser pastor de ovelhinhas e também estarmos aqui semanalmente reunidos como família espiritual. Eu lhe amo no amor do Senhor Jesus Cristo e peço a Deus que abençoe rica e abundantemente a tua vida e a tua casa para a glória do Senhor. Que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre na tua vida. Amém e amém. Eu aguardo você nesse próximo domingo, às 9h20, aqui na rua General Roca, 340, na galeria. O Salão 7 é o nosso lugar de encontro aqui na Tijuca, no centro do Rio de Janeiro, bem próximos da Praça Sans Pena. Se você vem de metrô, você solta na Praça Sans Pena, sobe a General Roca, dois minutinhos, 1 ou 2 minutos subindo, você já chega no número 340 na galeria. Então venha estar aqui conosco, venha domingo, acorde um pouquinho mais cedo, chegue na casa do Pai. O culto começa on time, amados, 9h18, eu já estou aqui no gabinete orando, e 9h20 com os pés sobre o altar. Então venha, chegue na igreja por volta de 8h30 da manhã, para que você veja os irmãos, cumprimente, tenha aquele momento de comunhão. Os nossos músicos, em torno de 8h50, já 8h10, já estão ali ministrando louvores baixinho, louvores de adoração, preparando a ambiência para o culto racional. Então venha, domingo 9h20, em nome de Jesus. E brevemente estaremos também em Itaipu, na rua Francisco Cruz Nunes, na nossa sede própria da região oceânica, num lindo templo, lindo, maravilhoso, abençoado, para o louvor e a glória do nosso Pai, um espaço 600 metros quadrados, uma igreja estruturada, preparada para receber você e a sua família, em nome de Jesus, na região oceânica. Já vá divulgando, você aí que nas proximidades, mora nas proximidades da região oceânica, já vá divulgando, já vá falando com as pessoas,
já vá mobilizando, porque em breve a nossa igreja estará lá, de portas abertas para a glória do Senhor. Então, você tenha uma noite abençoada, você tenha uma noite rica de graça, de misericórdia, você tenha uma noite aí cheia da glória de Deus, um ótimo sono, você tenha o repouso, o sono dos justos, você possa chegar aos estágios mais profundos do sono, lá no REM, e possa ter sonhos, ter bons sonhos, sonhe com as bênçãos de Deus na sua vida, e amanhã, sábado, você acorde feliz, radiante, você deu um pulo logo da cama, já acorda cantando, louvando. Eu já acordo cantando igual um galo, já pulo da cama, já levanto, já com a glória e a bênção do Senhor. É isso que eu peço sempre a Deus também, não só para a minha vida, mas para todos os meus irmãos e irmãs, minha amada família espiritual, e a todos aqueles que me ouvem, e a todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Amém? Então, você tenha um final de semana cheio de alegria e de bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não esqueça de ir no nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, se inscrever no nosso canal. Lá você também tem as informações bancárias da nossa igreja. Se você desejar semear em nosso ministério, abençoar a casa do Pai, faça isso em nome de Jesus. Precisamos aí de um milagre essa semana, estamos em déficit para pagar o contador da igreja. Amém? Por favor, semeie, honre, abençoe e tenha aí uma noite abençoada e um final de semana em perfeita vitória, e até domingo, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.